Fala rapaziada, fala família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Eu me chamo Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Família vascaína, desde já, ótima noite para vocês. A chapa esquentou, vamos de notícias do Vasco, porque a Força Jovem, grande torcida do Vasco aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, emitiu novamente uma nota, tá? Emitiu uma nota aí para falar do trabalho do técnico Fábio Carille. Torcida muito inconformada, como todos nós estamos, né? Com o trabalho pífio do treinador que não apresenta evolução no cargo do comando do time do Vasco. Força Jovem falou ali que ao terminar a partida, ele foi correndo para o vestiário, Fábio Carille não deu a mínima para o torcedor, como se de nada valesse a torcida. Torcida que vaiou ele com razão, tá? Vaiou ele durante o jogo, após o jogo, e emitiu na nota também que a equipe não tem evolução. O time parece um bando dentro de campo, quase um mês treinando, e a gente não vê evolução aí na mão do técnico Fábio Carille. Tô fechado com a Força Jovem, tá? Concordo totalmente aí com o gênero, número e grau. O técnico está muito tempo no comando, não evolui a equipe, não dá padrão de jogo, e foi uma vitória ali magra, né? Magra, onde para mim não foi uma das melhores atuações do Vasco mesmo. Foi uma atuação muito abaixo do esperado, porque a equipe do Puerto Cabello da Venezuela tecnicamente muito fraca, então era para o Vasco ter goleado, fazer um bom saldo de gols, e a torcida da Força Jovem do Vasco está com razão. A gente não pode se contentar com um técnico igual a esse no comando, técnico com a mentalidade medíocre, medrosa, covarde. Então há uma pressão muito grande, né, para a demissão do técnico Fábio Carille, que eu acredito que isso possa acontecer com mais uma derrota. Inclusive a Força Jovem do Vasco também falou do Léo Jardim, né, que o Léo Jardim falou ali mal da torcida, reclamou que a torcida vaiou. Acho que Léo Jardim, apesar de ser um goleiro que é bem quisto, né, bem querido pela torcida do Vasco, ele errou. A torcida está mais do que na razão. Acho que o Léo Jardim foi muito incoerente, né, em defender o Fábio Carille, mas fato é que não dá assim para botar a culpa só no Léo Jardim, apesar de ele estar errado, né, de falar aí mal da torcida do Vasco que vai o time. O culpado mesmo é o Fábio Carille, né, que não tem capacidade de estruturar a equipe de uma forma que consiga ter um padrão tático, um padrão de jogo, uma proposta, e não consegue colocar, digamos assim, uma cara nesse time do Vasco. Então a pressão é muito grande para a saída do técnico Fábio Carille, e a chapa esquentou, porque a Força Jovem do Vasco novamente soltou uma nota para mostrar a sua indignação em relação a esse treinador, esse fraco treinador que está no comando do Vasco. E o meu medo é que ele leve o clube, o time, ladeira abaixo. O Vasco conheceu nessa tarde de quarta-feira, né, o seu adversário da terceira fase da Copa do Brasil, seu próximo adversário, que é o Operário, tá? Dias a confirmar, horário a confirmar. A partida deve ser ali em torno do dia 30/4, mas a data ainda vai ser confirmada. Então Vasco pegando a equipe do Operário, né? O pote 1 pegou as equipes do pote 2, e o Vasco no pote 1 pegou o Operário, como equipe aí conhecida, mas que não tem toda essa tradição, tem todo, digamos assim, essa expressão quanto tem a camisa do Vasco da Gama. Mas Copa do Brasil a gente sabe que não tem essa situação de jogo fácil, né? Porque o Vasco vai pegar o Operário, vai ser moleza. Não, o futebol não tem mais bobo. Infelizmente não dá pra gente dizer que com esse time que a gente tem, que está jogando desse jeito, vai longe, mas o jeito é torcer muito para o Vasco também passar do jogo contra o Operário para ir para a próxima fase da Copa do Brasil. Serão 2 jogos também. Família vascaína, vamos fechar o vídeo agora. O time vai seguir se preparando, tá, para a partida contra o Sport. Então, vamos lá? Primeiro adversário do Vasco. Vasco pegou o Santos e ganhou de virada em São Januário. Perdeu o segundo jogo para o Corinthians de goleado muito mal.
foi goleado por 3-0 com o time todo alterado pelo Fábio Carille. E agora a terceira rodada do Campeonato Brasileiro é o Sport em São Januário. Expectativa para essa partida é que o time tenha uma evolução, né? A gente cobra muito o resultado. Se a gente for pegar o contexto geral, um empate contra o Melgar, pela condição que o Vasco estava na partida com 2 gols de diferença, foi ruim, porque o Vasco estava com a mão na vitória. Só que pelo jogo ser fora de casa, o empate não foi tão ruim. Nesse contexto, esse resultado, entre aspas, ok. Vitória contra o Santos, ok. Derrota para o Corinthians, muito por conta da lambança que o técnico fez de tirar os jogadores quase todos titulares. Mas se a gente for analisar o contexto, os números não são totalmente ruins. O que mais pega é a atuação da equipe. Então, o que acontece? A forma com que o Vasco joga, igual eu falei, ganhando do Melgar por 2 gols, recuou, tomou um empate. Foi com o time reserva para o jogo do Corinthians, tomou uma goleada. Ontem, contra o fraquíssimo Puerto Cabello, fraquíssimo time venezuelano, gol por 1-0. Então isso aqui preocupa, e a gente não vê evolução do time do Vasco da Gama, e a gente espera que contra o Sport, o Fábio Carille, se tiver no comando, ele apresente alguma melhora, porque o futebol do Vasco está dando dor na vista de enxergar. Futebol que não é vistoso, um futebol muito pobre, estrategicamente, taticamente. Então eu não sei sinceramente como é que vai ser o desenrolar aí do técnico do Vasco no comando. Não sei se de fato ele vai seguir, se ele vai ser demitido. Acredito que não vai ser demitido agora, né? Não vai ser demitido agora porque ele ganhou do Puerto Cabello e ganhou uma sobrevida, né? Mas acredito que se perder para o Sport dentro de São Januário, ele pode ser demitido. Mas a expectativa é que o Vasco ganhe dentro de São Januário, porque o Vasco tem que voltar as atenções pro Campeonato Brasileiro, né, cara? Porque é um campeonato muito importante que mantém o Vasco onde ele tem que ficar, que é sempre na Série A, na primeira divisão, e paralelamente tentar morder aí uma Copa do Brasil ou uma Sul-Americana, né? Ainda com a dificuldade que esse time tem, né? É difícil de acreditar que vai ser campeão de alguma coisa, é muito difícil. Ainda mais com o Fábio Carille. Mas vamos seguir torcendo pro Gigante da Colina. Família Vascaína, grande abraço. Deixe seu joinha, compartilhe, comente aí nos comentários o que você acha. Fábio Carille tem que ser demitido? Tamo junto, fiquem com Deus. Aqui é Vasco.